E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo da ressonância em um circuito AC, tratando agora da diferença de fase φ entre a corrente elétrica de intensidade I e a diferença de potencial V, ilustrada no circuito em questão. Conforme vimos no início desse estudo, a defasagem φ é dada por essa expressão. Logo, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. φ é igual a tangente inversa de 1 sobre R, que multiplica a reatância indutiva, dada por ômega-L, menos a reatância capacitiva, dada por 1 sobre ômega-C. Logo, a defasagem φ fica dada pela tangente inversa de 1 sobre R, que multiplica ômega vezes L, eu vou reescrever da seguinte forma. Ômega vezes ômega 0 vezes L sobre ômega 0, menos 1 sobre ômega C, que eu vou escrever desta forma. Ômega 0 sobre ômega 0C. Muito bem? Observe a expressão obtida. A partir daqui, eu vou colocar ômega 0L em evidência. Sendo assim, obtemos φ igual a tangente inversa de ômega 0L sobre R, que multiplica ômega sobre ômega 0 menos. Na segunda fração, como eu coloquei ômega 0L em evidência, este termo vai aparecer no denominador. Logo, nós temos ômega 0 sobre ômega 0 ao quadrado LC. Muito bem. Analisando essa fração, vemos que ômega 0 ao quadrado vezes L vezes C é igual a 1, pois ômega 0 é igual a 1 sobre a raiz quadrada de LC. E a fração aqui ilustrada, ômega 0L sobre a resistência R, é justamente o fator de mérito ou fator de qualidade do oscilador em questão. Logo, a diferença de fase φ entre a corrente elétrica de intensidade I e a DDP V aqui ilustrada é dada pela tangente inversa de Q, que multiplica ômega sobre ômega 0 menos ômega 0 sobre ômega. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora, a partir do resultado obtido, analisar essa expressão para alguns limites interessantes. Vamos admitir inicialmente que ômega é igual a ômega 0, ou seja, a razão ômega sobre ômega 0 é igual a 1, condição de ressonância. Nesta situação, φ tem que ser igual a 0 grau, conforme vimos em vídeos anteriores. Vamos comprovar este fato? Se ômega sobre ômega 0 é igual a 1, essa subtração dá zero. A tangente inversa de 0 é igual a 0, como era de se esperar. Vou admitir agora que ômega tende a 0. Nesta situação, é a reatância capacitiva que domina no circuito em questão. E observe que se ômega tende a 0, a razão ômega sobre ômega 0 também tende a 0. Nesta situação, conforme vimos em vídeos anteriores, φ deve tender a menos π sobre 2. Vamos comprovar este fato na expressão acima. Se ômega vai para 0, essa fração vai para 0. Porém, essa fração vai para infinito. Logo, nós temos a tangente inversa de um número muito grande e negativo, ou seja, φ tende a menos π sobre 2. Vou assumir agora que ômega tende ao infinito, de forma que a razão ômega sobre ômega 0 esteja tendendo ao infinito também. Nesta situação, é a reatância indutiva que domina no circuito. Logo, conforme vimos em vídeos anteriores, φ deve tender a mais π sobre 2. Vamos comprovar este fato na expressão acima. Observe que, se ômega tende a 0, se ômega tende ao infinito,
essa fração vai para zero. Porém, essa fração vai para infinito. Logo, nós temos a tangente inversa de um número muito grande e positivo, ou seja, φ tende a mais π sobre 2, como deve ser. Note agora o fator demérito do oscilador em questão. Perceba que ele está multiplicando essa subtração de frações. Vamos variar nessa análise o valor de ômega. Vamos assumir que ômega vai de 0 a infinito, passando obviamente por essa razão. Se o fator demérito ou fator de qualidade do oscilador em questão for elevado, φ sofrerá uma variação mais abrupta em torno da razão igual a 1 aqui ilustrada. Então, φ sofrerá uma variação mais abrupta em torno da razão ômega sobre ômega zero igual a 1. Vamos agora reunir todas essas informações na construção de um gráfico da defasagem φ em função da razão ômega sobre ômega zero. Eu vou construir o gráfico, já estou de volta. Então vamos lá. Dando sequência, vamos agora reforçar a análise realizada na construção do gráfico em questão. No eixo vertical temos a diferença de fase φ e no eixo horizontal a razão ômega sobre ômega zero. Note que quando essa razão vai para zero, ou seja, quando o ômega vai para zero, φ tende a menos π sobre 2. Quando essa razão vai para infinito, ou seja, quando o ômega vai para infinito, φ tende a mais π sobre 2. E quando essa razão é igual a 1, condição de ressonância, φ é igual a zero, conforme ilustrado. Observe ainda que, quanto maior o fator demérito do oscilador em questão, mais abrupta é a variação da diferença de fase φ, nessa análise qualitativa, em torno da razão ômega sobre ômega zero igual a 1. Observe mais uma vez a expressão obtida, toda a análise realizada e a construção do gráfico a partir daí. Vamos agora obter um resultado muito interessante, calculando a diferença de potencial entre os terminais do capacitor apenas, representada por Vc. Para fazer isso, eu posso recorrer à lei de Ohm. A ddP-Vc é dada pela reatância capacitiva vezes Im. A expressão de Im aqui se encontra e a reatância capacitiva é dada por 1 sobre ômega C. Logo, nós vamos obter a seguinte expressão. Então, nós temos Vm sobre ômega vezes R vezes C, muito bem, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais Q quadrado vezes ômega sobre ômega zero menos ômega zero sobre ômega elevado ao quadrado. A partir daqui, eu vou alterar esse produto, ômega RC. Eu vou reescrevê-lo da seguinte forma. No numerador, eu vou colocar, então nós temos ômega RC que multiplica. Eu vou colocar ômega zero ao quadrado vezes L. E no denominador, eu vou colocar ômega zero ao quadrado vezes L. Observe a razão obtida. A partir daqui, vemos que ômega zero elevado ao quadrado vezes L vezes C é igual a 1, conforme vimos há pouco. Logo, nós vamos encontrar ômega vezes R sobre ômega zero vezes ômega zero vezes L. Observe que a razão ômega zero L sobre R é igual ao fator demérito do oscilador. Consequentemente, nós temos aqui 1 sobre Q. Logo, nós vamos obter ômega sobre ômega zero vezes Q. Substituindo, portanto, esse produto por essa fração, você vai encontrar
No numerador, então nós temos ômega zero vezes Q, tudo isso dividido por ômega. Observe agora a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Então vamos lá. Vou aplicar agora a condição de ressonância no circuito em questão. Supondo, portanto, que ômega é igual a ômega zero, vemos que essa subtração é igual a zero, portanto, temos no denominador a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Essa razão é igual a 1, consequentemente, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor apenas é igual a Q, que multiplica Vm. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Note que, para a ressonância estreita, o fator demérito do oscilador é muito maior do que 1. Sendo assim, a amplitude da diferença de potencial aplicada nos terminais de um capacitor se torna muito maior do que a amplitude da diferença de potencial externa aplicada. Este resultado, aliado ao circuito ressonante, possui uma aplicação como seletor de frequências. No receptor de um rádio, por exemplo, ao girar o botão de sintonia, você varia o valor da capacitância de um circuito análogo a este. Variando o valor da capacitância, você varia o valor da frequência angular ômega zero. Logo, você pode definir o valor de ômega zero como bem entender, variando o valor da capacitância do circuito associado. Desta forma, você tem condições de sintonizar certa estação de rádio de frequência angular ômega, fazendo ômega zero ser igual a ômega, ou seja, promovendo o fenômeno da ressonância. Nesta situação, a amplitude da diferença de potencial entre os terminais do capacitor se torna elevada, tornando elevada também a seletividade da frequência angular ômega em questão, pois as demais frequências angulares, ficam de fora da largura do pico de ressonância. Observe mais uma vez toda a análise realizada, os resultados obtidos. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.